Quero te convidar, meu irmão, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto, né, eu quero te convidar nessa noite para que a gente possa meditar sobre o contexto. O nosso propósito é falar a respeito de guardei a fé, né? A igreja militante que guarda a fé. Mas eu quero te convidar para que a gente possa junto meditar no contexto que Paulo fala essa frase, para que a gente também possa entender o que Paulo quer dizer quando ele afirma guardei a fé. E também por que ele fala isso, qual é o propósito de Paulo a dizer para Timóteo, eu guardei a fé. Então, a igreja militante, né, é essa igreja composta dos crentes que estão vivos, né, que estão na terra agora, né, lutando contra a carne, contra os desejos da carne, contra as inclinações da carne. É a igreja que está lutando contra o pecado que tenazmente nos assedia e que cumpre essa igreja militante resisti-lo. É a igreja que luta contra o mundo, no estado em que o mundo se encontra, né? O mundo com os seus ensinamentos, com as suas influências, né? Com o pecado governando e reinando. É a igreja que luta contra Satanás, contra o adversário das nossas almas. Essa é a igreja militante. A igreja também é triunfante, né? Que é composta dos crentes que, como o Eduardo que disse, que a tia Marli já está quase chegando à igreja triunfante, eu não disse nada. A gente espera que ainda dure um tempo, tia Marli. Uma benção, eu ouvi a pregação da tia Marli. Benção, então vai ser rápido o piso. Não vai demorar muito, né? A igreja triunfante é aquela que é composta dos irmãos que já venceram, né? Que já concluíram, que já completaram, combateram o seu combate, que completaram a sua carreira e que no final guardaram a sua fé. E um dia foram chamados por Cristo Jesus e agora estão reinando, né? Já não tem mais a luta que a igreja militante precisa enfrentar, porque eles já enfrentaram e eles já venceram essa luta. Mas um dia, né, nós já cantamos aqui louvores que falam um pouco a respeito disso, um dia essas duas igrejas vão se juntar e a igreja militante vai se unir com a igreja triunfante. A igreja triunfante ainda não está completa, porque ainda faltam irmãos para se juntarem àquela igreja. Está faltando membro naquele lugar. E um dia nós nos uniremos a essa igreja, né? E essa igreja que é militante, ela se expressa por cada uma das igrejas locais. Ela se expressa através de você. Ela se expressa através dessa igreja. A igreja militante, ela é representada por você, por nós, por essa igreja que foi plantada pelo Senhor nesse lugar. Essa igreja militante, ela é representada por você. Essas palavras que a gente acabou de ler, né, do apóstolo Paulo, certamente você já deve ter ouvido bastante desse texto, meditando nessas palavras, mas elas são praticamente as últimas palavras do apóstolo
né, para um amado discípulo, para alguém que Paulo teve a oportunidade de ensinar, e ele está fazendo isso mais uma vez, ali nos seus últimos momentos de vida, ele se importa em enviar uma carta para alguém, para um discípulo amado, né, o seu discípulo Timóteo. E nessa carta, Paulo traz uma série de instruções ao seu discípulo, a Timóteo, que também é pastor, né? Um dos propósitos de Paulo nessa carta, que ele escreve a Timóteo, é incentivar Timóteo, para que Timóteo pudesse perseverar na sã doutrina, para que ele permanecesse fiel à palavra em meio aos tempos difíceis. Paulo descreve esses tempos no capítulo 3 dessa carta. Olha o que Paulo diz aí, no capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Paulo diz assim para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, os homens só vão pensar em si mesmos, eles não vão pensar nos outros. Eles serão avarentos, ou seja, eles só vão pensar em juntar, reter, e não é que a gente não precise juntar nada. O problema do avarento é que ele junta tudo e ele não consegue abençoar ninguém, ele só pensa em si. Eles serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Ou seja, eles se apresentam como pessoas que estão seguindo o caminho do Senhor, mas, porém, negam-lhe, entretanto, negam a Deus o seu poder. Foge também destes, Timóteo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Mexi aqui, meus irmãos, só um instantinho. Deixa eu voltar aqui. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos, reprovados quanto à fé. Paulo coloca diante de Timóteo os desafios que ele iria enfrentar. Jesus, ele também fala desse contexto. Lá em Lucas, no capítulo 17, Jesus vai falar a respeito de como seriam os últimos dias. Não vou ler o texto aqui para a gente aproveitar aqui o nosso tempo, para a gente conseguir concluir, chegar até onde a gente precisa chegar. Mas Jesus, ele vai falando a respeito de como seriam, Jesus compara esses últimos dias como os dias de Noé e de Ló. Lá em Gênesis 6 a gente encontra como eram os dias de Noé e os dias de Ló. Né? Os dias de Noé, se a gente for ler lá em Gênesis, a partir do versículo 5, 9, 10 e 11, os dias de Noé eram dias em que o ser humano, a humanidade estava completamente corrompida pelo pecado. Os dias de Noé eram dias em que o coração da humanidade estava cheio de maldade, em que a vontade de Deus, a lei de Deus, não tinha nenhum lugar na vida dos seres humanos. Eles não estavam nem aí para a palavra, eles não estavam nem aí para aquilo que Deus estava falando, inclusive através de Noé. Eles não estavam se importando. Agradar a Deus, cumprir a vontade de Deus, se submeter ao senhorio de Deus, jamais. Era assim que a humanidade estava vivendo nos tempos de Noé, e Jesus compara esses dias de Noé com os últimos dias. Jesus fala assim: nos últimos dias as pessoas estarão vivendo exatamente da mesma maneira que nos dias de Noé. As pessoas não estarão dando importância a Deus, a sua vontade, a sua palavra, os seus desígnios. As pessoas vão seguir os seus próprios desígnios. No lugar de se submeter ao senhorio de Deus, as pessoas serão os seus próprios senhores. E elas é que vão dizer para si mesmo o que é certo e o que é errado, no lugar de ouvir Deus falar e seguir a sua vontade. Um outro texto que também traz para a gente uma visão
de como eram os dias de Noé está lá em Mateus 24, dos versículos 36 a 39. Eu estou te levando para esse texto para você entender, para que eu e você possamos entender o que Paulo está colocando diante de Timóteo. Lá em Mateus 24, do 36 a 39, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam ali ao dilúvio, as pessoas estavam distraídas. É interessante que no texto de Mateus, não fala nada de mal em si. Não citou nenhum pecado. Porque a pessoa comer não tem nenhum problema. A pessoa beber não tem nenhum problema. Casar, muito menos. Deus quer mesmo que a gente se case. Né? Dar-se em casamento, problema nenhum. Não tem um pecado essencial. E eu quero te chamar a atenção nisso para essa noite. Porque uma das coisas que a gente precisa estar atento é o seguinte: guarda isso no seu coração. A maior parte das coisas que nos distraem em relação a Deus não são coisas ruins em si mesmos. São coisas boas que passam a tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Coisas boas, coisas que Deus quer, inclusive, que façamos. A única coisa que Deus não quer é que essas coisas tomem o lugar dele na nossa vida. Qual é o nome que a gente dá quando alguma coisa toma o lugar de Deus na nossa vida? O que a gente chama isso? De ídolos. Esse é o grande problema. Né? Às vezes, algumas coisas, é um jovem que está estudando. Meu irmão, estude, se prepare, né? Vai lá, siga a sua carreira, vá em frente. Só não deixe isso tomar o lugar de Deus na sua vida. Né? Tenha o seu lazer, o seu prazer na vida. Deus quer que você seja alegre, meu irmão. Tenha certeza disso. Só não deixe que os prazeres tomem o lugar de Deus na sua vida. Case-se, tenha uma família, dedique-se à sua família. Dedique-se ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais. Só não deixe que eles tomem o lugar de Deus na sua vida. Porque é exatamente isso que Jesus vai falando. O problema é que essas pessoas estavam envolvidas exclusivamente com as coisas desse mundo. Estavam esquecendo das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas que são eternas. E sendo sugados pelas coisas que são passageiras. Então, nós precisamos estar atentos a essa realidade que a palavra de Deus vem nos trazendo. Precisamos estar atentos. É justamente diante dessa realidade que Paulo, dessa realidade do mundo, que está, todas essas coisas que Paulo vai narrando e que Jesus agora coloca aqui em Mateus e em Lucas, é que Paulo chama Timóteo e ele convoca Timóteo para assumir um compromisso. E tem um detalhe nessa história: esse compromisso é irrecusável. Timóteo não tem a opção de falar para Paulo assim: Paulo, sinto muito, você colocou diante de mim um desafio muito grande, eu não quero. Porque esse desafio é o desafio de todo crente. Paulo está falando para Timóteo, que é um pastor de igreja, que estava ali na igreja de Éfeso, muito provavelmente nesse tempo, mas essa chamada, essa convocação é para nós, é para a igreja militante, é para nós, é para você, para essa igreja. E Paulo, na incumbência de Timóteo, ela é resumida em cinco imperativos que Paulo dá para Timóteo, que está no versículo 2. Primeiro, ele chama Timóteo e diz assim: proclame a palavra. E esse proclamar é o que a gente encontra lá no Antigo Testamento, o serviço do arauto. Não é falar baixinho, não. Proclamar é anunciar, é falar para que todos ouçam publicamente. Timóteo, você precisa proclamar, anunciar publicamente para que todos possam ouvir. Proclamar a palavra, a verdade do Senhor.
É isso que a primeira incumbência de Timóteo. Né? Timóteo é chamado para proclamar o evangelho de Cristo, né? Para dizer ao mundo que não há salvação senão em Jesus, que não há nenhuma outra opção, nenhum outro caminho senão Jesus para a salvação. É a primeira incumbência. Eu quero que você não se deixe perder que tudo aquilo que Paulo está falando para Timóteo, ele está falando para mim, para você. Ele está falando para nós nessa noite. Nós temos a incumbência de proclamar a palavra. Meu irmão, essa é a missão do povo de Deus. O povo de Deus foi chamado para proclamar a palavra. Não adianta a gente só olhar para o pecado. Paulo colocou todas as coisas ruins que estavam acontecendo naquele tempo, que iriam acontecer, e Timóteo ia enfrentar, mas não basta apenas apontar o pecado. Lá em casa, a minha esposa, eu tenho chegado tarde em função do seminário, e a minha esposa tem feito um discipulado com os meus dois filhos. Toda noite estão lá eles meditando na palavra, né, com uma linguagem apropriada para eles. E eles aprenderam algumas coisas que são pecado, né? Aí, o mais novo, quando a mais velha faz alguma coisa, ele começa a gritar em casa: pecadora! Pecadora! Meu irmão, isso não é o suficiente. Não é só isso. O pecado precisa ser apontado, precisa ser combatido, mas não é só isso. Segunda incumbência, Timóteo, esteja preparado em todo o tempo. A tempo e fora de tempo, seja quais forem as circunstâncias, se você for bem recebido, se você não for bem recebido, se as pessoas estiverem dispostas a te ouvir, se não estiverem dispostas a te ouvir, esteja preparado para proclamar a palavra. E não tem outra maneira de a gente estar preparado para proclamar a palavra se a palavra não estiver pronta no nosso coração. Se nós não estivermos dia a dia meditando na palavra. Meu irmão, essa regra, Deus ele é muito claro. Lá em Deuteronômio, quando Moisés está ali preparando o povo para assumir a terra prometida, lá em Deuteronômio 6, Moisés fala assim: vocês têm que falar dessa palavra e dessa lei ao deitar, ao levantar, e em todo o tempo, e quando você estiver caminhando, e quando você for deitar, em todo o tempo. Porque é só desse jeito que a gente aprende. A gente, quando deixa de fazer assim, as realidades espirituais vão sendo apagadas por tantas outras coisas que vão chegando à nossa mente. Nós precisamos estar preparados. 3, convença. Convença o quê? O pecador do seu pecado. E não há outra maneira de convencer o pecador do seu pecado se não for pela palavra. Não é pela minha opinião. Não é por aquilo que eu acho, mas é pelo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se o pecador não for convencido do seu pecado, como é que ele vai se arrepender? Ele vai continuar seguindo o seu caminho, né, para a perdição. 4ª incumbência, repreenda. Quer dizer, corrija o pecador. Irmão, você precisa se consertar. Repreender é uma atitude mais incisiva. É algo que a gente tem dificuldade de fazer. Até porque, apesar da palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, dizer para a gente assim, ó, se você vê o seu irmão pecar, vai até ele, meu irmão. Não é, e está ali um contra ti, está entre colchetes, sei lá, ele foi acrescentado depois, são manuscritos, inclusive, seguros, o contra ti está ali. Mas não é só contra ti. Se o teu irmão estiver andando em pecado, vá até o teu irmão, vai arguir o teu irmão, dizer: meu irmão, isso aqui está na palavra, Deus está falando que você está seguindo um caminho de morte, que apesar de parecer bom, esse negócio vai te levar para a perdição. Apesar da gente ter isso claramente na palavra, nós temos dificuldade de ouvir alguém nos repreender, e também nós temos, às vezes, medo também de fazer, porque não sabemos como isso será recebido pelo nosso irmão. Mas é nesse mesmo contexto, lá em Mateus 18, que Jesus fala assim, Pedro, depois de Jesus falar isso, Pedro fala assim: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E Jesus fala assim: você tem que perdoar sempre, né? É no mesmo contexto que Jesus vai dizer assim: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou ali presente. Ou seja, quando a igreja se reúne para chamar um irmão para o conserto, para o arrependimento, meu irmão, não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é no poder do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está agindo,
Nada pode impedir. Nada. Quinta incumbência, exorta. O que exortar significa chama para perto. A gente às vezes olha para o mundo, a gente aponta os pecados e a gente só quer tomar distância. A gente não pode se contaminar. Mas o que o texto está dizendo é que a gente precisa chamar as pessoas que estão perdidas para perto, para que elas possam ser auxiliadas na sua correção. Né? É para cuidar, é para que haja conserto, é um cuidado pastoral. Né? É para dar as mãos ao pecador, para ajudá-lo a encontrar com Cristo. São as incumbências que Timóteo ele recebe de Paulo. 5. Essas também são as nossas incumbências. Né? Essa é a nossa missão. Né? Nós fomos chamados por Deus. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Mas o texto não acaba aí. Deus fala para Abraão assim: eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Deus chama o povo de Israel e o povo de Israel tem um chamado, apesar de eles terem interpretado de forma equivocada, porque pensavam que a salvação era só para eles, mas na verdade eles deveriam ser um instrumento de salvação para todas as nações. A gente vê os profetas falando isso, especialmente Isaías fala isso. A gente vê nos Salmos o salmista convocando os gentios para adorar a Deus. Essa é a nossa missão, de proclamar as boas novas de salvação para todas as nações. A começar de onde estamos. A começar da nossa casa. Porque às vezes a gente pensa em terceirizar o nosso serviço. Né? O pastor está pregando. A pastora está pregando. Então está tudo certo. Mas eu quero te dizer nessa noite que o povo de Deus, desde o início, foi chamado para fazer discípulos. Todos os discípulos, não é só em Mateus 28. Desde o início, desde o chamado de Abraão, né? O povo de Deus foi chamado para fazer discípulos. Aonde quer que você vá, faça discípulos. Não tem como fugir, assim como Timóteo não tinha como fugir dessa incumbência. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e que atenderam ao chamado para o discipulado, não tem como rejeitar a incumbência de fazer discípulos. É impossível. Aonde quer que você vá, faça discípulos. Faça discípulo na sua casa, meu irmão. Você tem um chamado. Você tem uma incumbência dada por Deus. Faça discípulo no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Né? Esse é o nosso chamado, é a nossa missão. O que Paulo está dizendo, a questão é a seguinte: Paulo ele cumpriu essa missão. Paulo está chegando no final da carreira, ele está exatamente às portas. Né? A sua morte já está decretada, a sua pena de morte já foi decretada, ele já sabe que não vai sair mais daquela prisão. E o que ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu cumpri a minha missão. Mas agora, eu estou te entregando o bastão. E o que eu e você precisamos saber, meu irmão, é que essa corrida agora está nas nossas mãos. É como uma corrida de revezamento. Né? Há uma nuvem de testemunhas. Não é assim? Hebreus vai dizer? Há uma nuvem de testemunhas e eles estão dizendo assim: eu cumpri a minha missão. Eu cumpri o meu chamado. Agora o bastão está na sua mão. Meu irmão, corre. Dá o seu máximo. Né? Dá tudo o que você puder. É assim que Paulo diz lá em Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a vossa vida como um sacrifício para ser consumido em glória ao Senhor. Esse chamado está na nossa mão. Essa missão está nas nossas mãos. Nos versículos 3 e 5, Paulo, mais uma vez, chama a atenção de Timóteo quanto à condição do mundo, que ele deveria, e na verdade ele deveria contrastar, ele deveria agir de forma diferente. Né? Paulo diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente, cabalmente, o teu ministério. É um tempo em que as pessoas... será que Paulo estava vivendo? Parece que Paulo estava vivendo nosso tempo, né? Porque o que Paulo vai narrando está muito idêntico àquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje. As palavras de Paulo são perfeitamente atuais, né? As pessoas não querem ouvir a palavra, porque a palavra, ela chama o pecador ao arrependimento, ela chama aquele que está andando no erro ao conserto, ela chama uma mudança interior, precisa haver rendição. E essa realidade incomoda os ouvidos, né, do mundo. Elas procuram mestres que falam apenas aquilo que elas querem ouvir. Né? Elas não procuram aquilo que elas precisam, procuram apenas aquilo que elas desejam ouvir. Elas não estão em busca, né, da pregação fiel da palavra. Jesus passou por isso, as pessoas estavam seguindo a Jesus, mas tem uma hora que Jesus traz uma palavra mais dura e fala assim: Jesus, essa palavra é dura demais para mim. E naquele momento, muitos deixaram de segui-lo, porque Jesus falou algo que eles não agradou ao coração, aos ouvidos. Né? O seu anseio é ter mestres que vão ajustando as coisas de acordo com o que eles desejam ouvir, vai adaptando a palavra. Né? E por não conseguirem ouvir a verdade, porque se sentem incomodados, eles são entregues às fábulas, às mentiras, coisas que não são reais. Né? Passam a seguir aquilo que não é real. Eu quero te chamar a atenção mais uma vez, porque essa é uma realidade que nós temos vivido nesse tempo. Né? Há uma pesquisa de uma revista, inclusive secular, que ela diz assim: há um tempo atrás, as pessoas ouviam a pregação da palavra e, a partir da pregação da palavra, elas iam estabelecer as suas vidas. Ela ia ouvir a palavra, ouvir a pregação, e na segunda-feira ela ia pensar assim: o que eu vou fazer a partir daquilo que eu ouvi? Né? Se é um chamado ao conserto, eu preciso me consertar. Né? Se é um chamado ao arrependimento, eu preciso me arrepender. Se é uma direção que Deus está me dando, está ali na palavra, é claro, eu vou seguir. Mas nos tempos atuais, a palavra é ouvida, mas durante a semana, a palavra ela entra numa disputa. A palavra de Deus, olha a seriedade disso. A palavra de Deus, ela entra numa disputa com várias outras vozes. Aí a gente vai ouvir um influencer na internet que vai dizer a respeito daquele mesmo assunto, vai te dar um conselho diferente daquilo que você ouviu na palavra. Né? Você vai ouvir alguém especialista, um atleta, que ele tem uma proeminência, e ele vai falar algo que destoa completamente da palavra, mas a gente vai dar ouvidos. Meu irmão, a palavra não pode estar em pé de igualdade com nenhuma outra voz na vida do crente. Não pode. Dê a palavra o devido valor. Dê a palavra de Deus a devida atenção. Mas não mais importante, mas também importante, uma outra coisa que já vinha acontecendo, mas que a pandemia ela exacerbou. É o que a gente chama de consumismo teológico. Meu irmão, é melhor ouvir uma pregação do que ver uma novela que vai te ensinar coisas que não tem nada a ver, né? Mas sabe qual é o problema? A gente passou a ouvir de segunda a sexta várias pregações de vários pastores, alguns que a gente acha que tem, de repente, um renome maior, um nome maior que a gente... Né? Meu irmão, ouvir uma pregação é bênção. Meu irmão, não deixe de ouvir pregação. O problema é que às vezes a gente ouve 20 pregações. O que você se lembrou de uma delas? A gente ouve 20, mas a gente não medita em uma. E para a gente obedecer a palavra, o que a palavra de Deus diz é que a gente precisa meditar.
talvez fosse mais saudável, talvez fosse melhor que na segunda-feira, aproveitando que agora a palavra fica registrada, você pegasse a palavra dos seus pastores e ouvisse de novo. Falar, deixa eu ver de novo essa palavra. Deixa. Porque vão ter certamente verdades que você se perdeu por algum motivo, você se distraiu, você perdeu e Deus quer falar mais com você. Aquela palavra precisa ser mais martelada, precisa ser meditada, ruminada, engolida para que ela possa fazer a diferença que Deus quer que ela faça nos nossos corações. Ouça a palavra de novo. Né? Pegue um texto da palavra, leia de novo. Leia mais uma vez. Leia 10 vezes o mesmo capítulo, até que aquelas verdades se tornem uma realidade tão sólida que o seu coração consiga seguir aquilo que Deus está falando com você. Nós precisamos meditar. O que você tem buscado, meu irmão? É o que a gente chama de consumismo teológico, consumismo do Evangelho. A gente vai fazendo como essas pessoas aqui, que o texto vai dizendo. Esse aqui eu não gosto, esse aqui não falou de um jeito. É óbvio que a gente tem os nossos gostos, né? Mas nós não podemos ser guiados pelas nossas preferências. Nós precisamos ser guiados pela palavra. Pela palavra de Deus. Né? Essa realidade que Timóteo iria enfrentar e que eu e você estamos enfrentando. E nós precisamos estar atentos para que possamos resistir. É justamente, meus irmãos, dentro dessa realidade que Paulo chama Timóteo para assumir essa responsabilidade, essa incumbência de, no meio de um povo que estava todo pervertido, anunciar a palavra, no meio de um povo que não queria ouvir a Deus, estava seguindo palavras que lhes agradavam aos ouvidos, que Paulo fala para Timóteo assim, você não. Você precisa permanecer fiel, você precisa perseverar na palavra, você precisa perseverar fielmente nas Escrituras, você não vai ser seguido por fábulas, assim como o mundo está seguindo. É justamente nesse contexto que Paulo, então, traz para Timóteo a sua realidade pessoal, a realidade que ele estava vivendo, exatamente naquele momento, como um testemunho, para que Timóteo pudesse ser animado, incentivado. É justamente a partir daí que Paulo fala assim, eu combati o bom combate, Timóteo. Esse combate que eu estou te chamando para combater, Timóteo, essa incumbência que eu estou te chamando para assumir, eu mesmo assumi. Esse ministério, essa vocação que eu estou te convocando, e isso eu estou fazendo diante de Deus, é que diz lá o versículo 1, não é diante de homens, mas é diante de Deus que Paulo convoca Timóteo para assumir essa incumbência, porque é também diante de Deus que ele vai ter que prestar contas no final. Paulo diz assim, eu combati, aquilo que eu te convoquei, eu também cumpri. Eu proclamei o Evangelho, apesar de todos os desafios, apesar de todas as lutas, Timóteo. O que eu estou te chamando para fazer é o que eu mesmo fiz. Timóteo, eu completei a corrida, completei a carreira. Eu alcancei a proposta que Deus colocou nas minhas mãos. Eu alcancei a meta. Nenhum dos desafios que eu enfrentei, igreja militante, nenhuma das lutas que eu enfrentei foram capazes de fazer com que eu não alcançasse a meta que Deus colocou nas minhas mãos. Eu concluí a minha missão, o meu objetivo. Timóteo, faça o mesmo. A despeito das lutas que a igreja militante enfrenta, que eu e você, meu irmão, você tem uma carreira para seguir. E você vai completar essa carreira. Você vai completar a sua missão. Timóteo, eu quero te dizer que eu guardei a fé. O que Paulo está dizendo, quando ele diz, guardei a fé, Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu permaneci fiel a Deus. Porque às vezes esse é um dos nossos medos. Será que
em meio a tantas lutas, tantos desafios, tantos assédios, tantos ensinamentos errados, o mundo me influenciando para o erro, será que eu vou conseguir permanecer fiel a Deus? O que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, em meio a todas essas lutas, eu permaneci fiel a Deus. Eu guardei a minha fidelidade a Deus até as últimas consequências. A gente às vezes fica com medo, será que a igreja vai começar a ser perseguida? E se a igreja for perseguida, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou resistir? O que Paulo diz para Timóteo, para mim e para você eu consegui, mesmo agora, quando a minha vida já está para ser tirada, eu permaneço fiel a Deus. Eu guardei fielmente os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Eu retive a minha confiança em Deus. Eu não perdi a confiança no Senhor, a minha confiança em todas as promessas de Deus em Cristo. Eu guardei a fé. As lutas que eu enfrentei, Timóteo, por anunciar fielmente a palavra, por cumprir, por assumir e cumprir essa incumbência, não foram capazes de me desafiar da fé verdadeira em Cristo. Nem as perseguições, os falsos mestres, os naufrágios que Paulo sofreu, os açoites, as prisões, nem mesmo o decreto da morte. Eu não só combati o meu combate arduamente, Timóteo, mas eu também fui sustentado até o fim. O Senhor me sustentou. A minha fé está no Senhor. E sabe de uma coisa, Timóteo? Valeu a pena. Valeu a pena permanecer fiel ao meu Senhor. E quem está dizendo essas palavras é alguém que o próximo passo é perder a sua vida por amor a Cristo. E o que ele diz, o seu testemunho valeu a pena. Eu guardei a fé. Timóteo, igreja, você não se perderá no caminho. Você vai guardar a fé. Não é pela sua força, mas é porque é a promessa de Deus. Aquele que te elegeu na eternidade, que te separou para ser povo dele, aqui na terra, ele te separou, mas um dia ele te justificou. Um dia ele te regenerou. Ele te deu uma nova vida. Eu e você, mesmo aqueles que nasceram num berço cristão, um dia precisaram ser despertados, convertidos, regenerados. Aquele que te elegeu na eternidade, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ele não vai te abandonar. A sua fé vai resistir a todo e qualquer desafio que você possa enfrentar, porque em você habita o Espírito Santo de Deus, e ele te capacita para ser testemunha. É isso que a gente vê Jesus falando para os seus discípulos. Vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão habilitados, capacitados para testemunhar de mim, para ser os meus representantes. Vocês não estarão sós, eu vou estar com vocês todos os dias. A tia Marli falou aqui na pregação. Você vai guardar a fé. Vai valer a pena, meu irmão. Tenha essa certeza no seu coração. Vai valer a pena. Sabe por quê? Um dia, abra sua Bíblia, se puder colocar na mídia, a gente lê na mesma versão. Lá em Apocalipse 7. Lá em Apocalipse 7, a partir do versículo 9, diz assim, vou ler aqui com a versão que os irmãos estão acompanhando. Depois dessas coisas, consigo, ainda estou conseguindo chegar ali. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo:
salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, vamos dizer juntos esses versículos? Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Pode passar mais um versículo, vamos seguir. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde eles vieram? Eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Você será contado nessa multidão um dia. Eu e você estaremos contados junto àquele povo, com vestes brancas diante do Senhor, porque o Senhor que te elegeu permanecerá guardando você até o fim, para que no fim você diga assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé.